Oi, a gente vai falar agora sobre Guerra Fria, mais especificamente sobre as características da Guerra Fria, que vai de 45, depois da Segunda Guerra Mundial, até 89 ou 91, depende do ponto de vista. Em 89 nós tivemos a queda do Muro de Berlim, grande símbolo desse conflito. Em 91, a fragmentação da União Soviética e do bloco socialista como um todo. Essas duas datas podem ser entendidas como o fim da Guerra Fria. Nós vamos entender isso mais para frente. A gente começou a aula aqui com essa foto da Conferência de Alta, de 1945. E é interessante ver que nessa foto, os três líderes principais, né, o Churchill, o Roosevelt e o Stalin, né, o Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e o Stalin, líder da União Soviética, parecem não participar da mesma conversa. A gente percebe que existe uma ruptura, como se o Stalin não estivesse participando dessa conversa que envolve o Churchill e o Roosevelt. É quase que um presságio do que vai acontecer com o mundo logo depois da Conferência de Alta. Ou seja, o que a gente vai perceber nesse mundo? Um mundo bipolarizado, dividido. De um lado nós vamos ter um ocidente capitalista liderado pelos Estados Unidos da América. Do outro lado nós vamos ter um oriente soviético, socialista, liderado pela União Soviética. Ou seja, essa bipolarização vai ser a principal característica da Guerra Fria. O primeiro marco que eu quero destacar da Guerra Fria vai ser a explosão da bomba atômica. Na verdade, duas bombas atômicas, em agosto de 1945. A explosão dessas bombas atômicas colocaram o fim definitivo da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a derrota do Japão, que ainda insistia em lutar contra os Estados Unidos. Além de acabar de vez com aquela guerra e acabar com o Japão inimigo, os Estados Unidos pretendiam, com essa bomba atômica, também passar um recado para a União Soviética, que tinha derrotado Hitler na Alemanha e que era vista, inclusive, por boa parte do mundo como a salvadora, como aquela que conseguiu salvar o planeta Terra do anticristo, que era o nazismo, que era o Hitler. Enfim, de qualquer forma, a explosão da bomba atômica estava passando um recado. Que recado que é esse? Vocês acabaram com a guerra na Europa. Vocês derrotaram Hitler. Mas eu tenho a bomba mais devastadora, a arma mais devastadora do planeta Terra. Ok? Olha ela aqui. Essa aqui é a bomba que explodiu ali em Nagasaki, mais especificamente. Nós vamos ter em 45 também um outro marco importante, que é a Conferência de Potsdam, onde ficou estabelecida a divisão da Alemanha. A Alemanha, derrotada na Segunda Guerra Mundial, vai ser dividida em várias zonas, que depois vão se transformar em duas zonas, em dois países. Nós vamos ter de um lado a Alemanha Oriental, que é a República Democrática Alemã, sob liderança da União Soviética, e do outro lado nós vamos ter a República Federal da Alemanha, que vai ser capitalista sob liderança dos Estados Unidos. Analisando aqui, essas foram as zonas de divisão aqui da Alemanha. Vamos pegar. Essa vai ser a parte que vai ser a parte socialista, e todo esse resto aqui, vai formar a parte capitalista. Ou seja, aqui nós temos a Alemanha Ocidental e aqui nós temos a Alemanha Oriental. Ok? Portanto, as principais características dessa Guerra Fria podem ficar definidas de que maneira? Existe uma bipolarização mundial. De um lado, a União Soviética, do outro lado, os Estados Unidos da América. Tudo bem? Os Estados Unidos da América vão usar suas armas para atrair o máximo possível de pessoas para o bloco capitalista, porque quanto mais países capitalistas sob a liderança dos Estados Unidos da América, melhor para os Estados Unidos. Quanto mais países socialistas sob a liderança da União Soviética, melhor para a União Soviética. É uma disputa pela hegemonia mundial. Essas são as duas grandes superpotências do planeta Terra, ideologicamente diferentes. Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. E elas vão disputar o mundo. A doutrina Truman, estabelecida pelo presidente Harry Truman, dos Estados Unidos, estabeleceu que o verdadeiro inimigo era o comunismo e que os esforços não seriam medidos pelos Estados Unidos para combater esse verdadeiro inimigo a partir de 1945. Vai ser estabelecido aqui pouco depois o Plano Marshall, que vai ser uma ajuda econômica desprendida pelos Estados Unidos da América para reconstruírem os países destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Essa ajuda à economia tinha uma condição, o engajamento desses países no bloco capitalista no contexto de Guerra Fria. Nós vamos ter a OTAN, uma organização militar. É muito importante destacar essa organização militar da OTAN. Ou seja, a Guerra Fria não aconteceu de fato, o conflito não aconteceu de fato, mas essa Guerra Fria ela vai ser uma guerra que estabelece a lógica do medo. Como assim a lógica do medo? Era importante um armamento, era importante as tropas estarem mobilizadas e era importante mostrar a força. Por isso que nós vamos ter uma corrida armamentista gigantesca aqui. E a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, estabelece uma aliança militar capitalista contra o comunismo. Ou seja, para que o comunismo tenha
Medo dos capitalistas, ok? Nós vamos ter a CIA, né, que é o Serviço Secreto Norte-Americano, que vai investigar todo e qualquer tipo de avanço do comunismo. Nós vamos ter o macartismo dentro dos Estados Unidos, uma perseguição implacável a partir do senador Joseph McCarthy, que vai estabelecer uma perseguição contra todos aqueles que são suspeitos de serem a favor do comunismo. Há um exagero, inclusive, aqui, né? Todo e qualquer tipo de reformismo de esquerda vai ser interpretado como comunismo pelos Estados Unidos da América ali e em toda a América Latina como um todo, para dizer a verdade. Muitas pessoas foram aí presas, direitos humanos foram desrespeitados por esse macartismo, essa caça às bruxas dentro dos Estados Unidos da América. Por outro lado, a União Soviética também vai usar suas armas. O Comecon, uma aliança econômica, uma organização, uma aliança, uma unificação das economias soviéticas, socialistas, sob a liderança da União Soviética. Nós vamos ter o Pacto de Varsóvia, do mesmo jeito que a OTAN estabelecia o medo, o Pacto de Varsóvia também. Uma aliança militar justamente para amedrontar os países capitalistas, ok? A gente tem aqui a KGB, o Serviço Secreto Soviético. Ou seja, o que a gente percebe? Os dois países estão se preparando para um conflito, mas ambos vão se respeitar e vão se temer bastante, até mesmo porque a União Soviética daqui a pouco também vai ter a bomba atômica. O que a gente tem aqui? A gente tem um mundo totalmente dividido. De um lado, e o grande exemplo disso é a Europa, de um lado você tem a Europa Ocidental capitalista, dividida por uma, como disseram na época, uma cortina de ferro, uma divisão da Europa Ocidental para a Europa Oriental, que era socialista. Características principais dessa Guerra Fria vai ser a corrida armamentista, ou seja, um enorme desenvolvimento em armamentos. A gente tem o submarino, os caças, os porta-aviões, os mísseis de longa distância, os aviões invisíveis, os helicópteros. Quando eu digo aviões invisíveis, são aqueles que não são detectáveis por radar. Nós temos aí a bomba atômica sendo desenvolvida também pela União Soviética. Então nós vamos ter isso como grande característica também da Guerra Fria, essa corrida armamentista. O que um país compra, o outro também vai comprar, para estabelecer essa política do medo de uma guerra que está prestes a acontecer. Tudo bem? A gente tem aqui também os primeiros conflitos que precisam ser destacados. Em 1948, a União Soviética estabeleceu um bloqueio de Berlim. A cidade de Berlim ficava dentro do bloco socialista, dentro da Alemanha Oriental. Mas a cidade de Berlim também foi dividida em duas. Portanto, a parte capitalista da cidade ficou fechada, houve um bloqueio. O que mais para frente vai ser exemplificado pelo Muro de Berlim. O muro que vai dividir essas duas Alemanhas e que vai se transformar num grande símbolo dessa Guerra Fria, dessa bipolarização, dessa divisão do mundo entre socialismo e capitalismo. Aqui a gente tem algumas fotos interessantes da construção desse Muro de Berlim. Olha só que interessante aqui, o muro dividindo as duas cidades, né? A cidade oriental e a cidade ocidental. Esse muro foi construído num intervalo muito pequeno de tempo, da noite para o dia ele estava pronto, ok? Bom, continuando aqui com esses primeiros conflitos, a gente identifica, além desse bloqueio a Berlim, nós vamos ter também outros conflitos interessantes, como a Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia, a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã, que também estão inseridas dentro desse conflito de Guerra Fria. A China se transforma em um Estado comunista em 1949, uma grande vitória do bloco socialista a Revolução Chinesa. Afinal de contas, quase 1 bilhão de pessoas se transformam em comunistas no contexto aqui dessa Guerra Fria. A Guerra da Coreia, que divide Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã. Aonde nós temos conflitos, vai ter algum tipo de participação, seja do capitalismo americano, seja do socialismo soviético. Vale então destacar esses conflitos aqui. Tudo bem? Nós vamos falar então agora sobre os períodos da Guerra Fria nos próximos vídeos, ok?